E aí, galera do Puro Malte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio muito especial aqui com os meus grandes amigos, todo mundo de preto, de alguma maneira. O Nelson Rubens está de calça preta, mas tá o gato, cortou o cabelo, o homem que faz sucesso aqui, todo mundo vendo isso que ele tá fazendo, depois me pergunta, quem era aquele homem lindo de olhos verdes que senta ali perto do estúdio e tal? E eu fico enciumado com esses comentários. Não porque eu me rivalizaria com você, porque eu tenho muito que você tira o olho do Nelson, mano. Deixa ele aqui quieto, porra. Você tá bem, Bia? Estou bem, você? Que ótimo. Ganhou algum campeonato da semana pra cá? Não? Alguma medalha de ouro olímpica? Infelizmente, não. Você conta as medalhas? Quantas você tem? Não. Já perdeu a conta, né? Não, Já... nossa, mala demais, né? Não conto. Também não exponho. Eu deixo elas guardadas. Você não deixa exposto. Uhum. Legal. Embora eu tenha ganhado um presente muito legal. Eu acho que eu não falei aqui, né? Um porta-medalhas de um ouvinte, só que ele é personalizado de natação. Então ele tem uma... Tipo, é uma pessoa dando a saída, nadando, muito lindo. Mas eu ainda não pendurei, mas eu acho que eu vou colocar em Santos. Muito legal. Eu vou achar aqui o nome dele e o site, porque eu gostei muito. Tem umas empresas, né, faz o porta-medalhas, cara. Não, e é muito específico e muito legal, assim, sabe? Poderia ser uma haste, mas ela tem o nadadorzinho, aí tem pra corredor. Então é muito legal. Pô, sabe que eu tava... Você tá bem, Dorfão? Esqueci de te cumprimentar. Beleza. Como é que tá a praia aí? Tá boa? Tá boa, agora é sol. Que bom. Espero que dure até a semana que vem. Não, eu tava lembrando... Eu tava tendo uma conversa com a Roberta, e a Roberta me falou que teve um cara que entrou no Forbes Under 30 porque ele tinha uma empresa de lareiras. Aí eu falei, cara, como é que esse cara pode ser um cara... Uma empresa de lareira, cara? Como é que esse cara entrou no... Bom, isso é uma outra conversa. A minha pauta, no começo, aqui ela está um pouco aberta, que eu quero propor um exercício de espontaneidade aqui primeiro. E depois ela vai tomar um rumo. A Bia é sempre muito nostálgica, nos trouxe a perspectiva do passado, tudo que nós construímos empresarialmente até aqui. E aí eu sou obrigado agora a falar do futuro. Então eu queria espontaneamente primeiro, depois a gente pode entrar ali em... Quando vem a palavra futuro ou pensamento futuro, o que vem à vossa cabeça? Beatriz. Né? Eu, pra começar? Você sempre começa, é uma tradição da Grécia Antiga. Acho que eu penso em umas provas aí que eu quero fazer. Profissionalmente, não penso em nada. Pra ser bem sincero. Tem uma nuvem aqui. Tem algo, mas eu não tô conseguindo ver direito. Boa. E quais são as provas que você gostaria de fazer? Quais são essas? E como? Conta mais sobre isso. Elabore. Comente. Não, eu penso assim, putz, será que um dia eu vou conseguir nadar no frio, aguentar? Porque não é só o Canal da Mancha, né? Você conseguir nadar no frio te abre muitas possibilidades de prova. Em geral, as águas são geladas, né? Então eu fico pensando um pouco nisso, assim, pra isso eu precisaria engordar, quanto eu tô disposta a isso ou não. Então às vezes eu fico pensando, será que ano que vem eu começo a pensar em começar a engordar pra isso? Aí, será que eu conseguiria fazer sem engordar? Aí dou uma pesquisada. Quais as chances de fazer sem engordar? Eu acho que dá pra engordar talvez um pouco menos, mas não tem muito jeito, eu acho, sabe? Engordar por causa do frio, você diz assim, de ter uma capinha de gordura pra... É muito gelado? Muito gelado. É surrealmente gelado. Mas profissionalmente, que é o que interessa mais aqui ao nosso pessoal... Não, é um problema da vida aqui. Pode falar também do pessoal, mas profissionalmente. Profissionalmente, eu acho que o último episódio, eu quase mandei um e-mail depois pra vocês três, falando que foi muito legal relembrar. Mas embora eu seja nostálgica, eu acho que tem um limite, sabe? Não dá pra você viver também eternamente do passado. E isso é uma coisa meio triste, porque eu achava que quando a gente vendesse, ou aquela coisa, quando eu fizer aquela prova, quando eu conseguir chegar ali... E especificamente no caso da Empíricos, eu achava que isso ia me deixar muito satisfeita e beleza, agora eu posso fazer outras coisas. Eu posso até trabalhar, mas eu não vou ter desejos relacionados ao trabalho. Eu vou suprir isso na família, na natação. E eu já não acho que isso é possível. Então, agora eu entendo um pouco melhor por que esses caras não param, né? Por que o Buffett tá trabalhando com, sei lá quantos anos ele tem. Porque
não dá pra parar, né? Uhum. Então, um pouco isso. Eu sempre tive muito medo do futuro, assim, ou incerteza, não conseguia... Eu vejo algumas pessoas falando assim, porque com essa idade eu vou estar casado, vou estar com um filho, não sei o quê. Eu nunca fui assim. E eu acho que minha vida inteira sempre foi muito atrelada às coisas que eu estava fazendo profissionalmente. Então, e eu me entrego muito pra isso. Então, eu não consigo ser, tipo, a Bia que faz uma natação, que é uma coisa que você consegue sair completamente da Empíricos, né? Você pode até trazer insights de, sei lá, de treinamento e tal. Então, a minha vida sempre... Eu consigo enxergar eu trabalhando até o final da vida, até onde as forças aguentarem. Mas eu não tenho certeza também. Mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Mas eu não me sinto paralisado. Eu vou vivendo um dia após o outro. E eu acho que eu tenho um pouco de sorte também. As coisas vão acontecendo e vai aparecendo coisa na minha frente e eu vou pegando. Às vezes eu sinto saudade da época que eu fazia outras coisas, gravava vídeos e tal. Recentemente eu até recebi uma proposta de voltar a fazer, mas eu falei, putz, não sei, eu tô em outra agora, eu tô Faria Limer, sabe? Eu quero saber de... E acho que são fases também, né? A vida é feita de fases. Você não precisa necessariamente viver de um jeito só, sabe? Então eu consigo ver fases na minha vida. Essa foi uma fase, acabou, essa é agora e assim. Não sei até quando vai durar, até quanto tempo eu vou ficar aqui na Empíricos, mas é uma coisa que eu gosto muito de estar. Então, meu futuro tá, eu vejo assim, atrelado ao trabalho. Eu sou muito trabalhador, sou meio formiguinha, sabe? Sim, eu gosto de... Mas me faz bem trabalhar, me produzir. Tipo, é que nem tirar férias. Tirar férias de 30 dias. Mas nunca. Mas é impossível. 10 dias eu tô batendo a cabeça na parede. 10 dias é o máximo. É o máximo. Aí eu prefiro tirar férias picadas, assim, pra poder descansar. Mas eu gosto de produzir, de me sentir útil. Eu acho que essa Mas sabe que eu tenho uma tese sobre o trabalho que é um pouco isso, né? Porque a vida é, né, sem sentido, essa coisa, o medo do futuro, o medo do desconhecido e tal. O trabalho, ele é uma delícia porque ele te aterriza. De alguma maneira, você sabe o que você tem que fazer aqui, você tem um certo escopo, tem um modelo, tem uma coisa... A vida é muito solta, né? Imagina se você você pode fazer qualquer... Nossa, mas que medo dessa liberdade toda. Né? E o futuro é o desconhecido, então é o desejo de controle, né? Por que você tem medo do futuro? É isso, né? Você quer controlar, você quer tirar a dúvida e tal. E você, Dorfão? A primeira coisa que me ocorreu é se existe o termo nostalgia, né, para os amantes do passado, qual que seria a expressão para os amantes do futuro, né? Nossa. Não sei se tem. Sei lá. Talvez tenha, né? Os filólogos aí de plantão podem nos ajudar. E só antes de responder, uma história que eu vou contar para a Bia aqui, que ela estava falando das provas de natação. Essa semana encontrei um amigo meu que ele era nadador quando ele era bem, bem novo, né? E nadava na época lá em Campinas com um dos caras aí que é um dos destaques de maratona até hoje, né? E ele tava contando a história desse cara, que acho que ele fez uma tal de, não sei se é tríplice coroa, alguma coisa é o assim. Samir. Isso. É o Samir Barel. Nossa, eu amo ele, sério. Exatamente. Ele é fantástico. É tríplice coroa que chama, Bia? É o Canal da Mancha, a Ilha de Catalina, na Califórnia, né? Isso. E a volta à Ilha de Manhattan, acho. Exatamente. Não, acho que é isso, E aí essa Ilha de Catalina aí, que parece que é um trajeto, costumeiramente tem muito tubarão, né? E aí a esposa dele foi acompanhando ele na lancha, no barco lá, e ele nadava com uma pulseira e uma tornozeleira que dá um sinalzinho para afastar o tubarão. E aí, num dado momento, a esposa dele estava lá em cima do barco e viu um puta tubarão chegando perto dele. E o treinador também e tal, o piloto do barco. Aí, tipo, e aí? Para a prova? Ou continua e confia na tornozeleira e na pulseira lá, né? E aí a mulher dele tava desesperada, queria parar a prova na hora, tal. O treinador falou assim, não, vamos confiar, a gente sabe como a tecnologia funciona. E ele continuou nadando, ficou lá uns 10 minutos nadando perto do tubarão e depois o tubarão foi embora. E aí, Bia, você nessa situação faria a mesma coisa? Cara, eu acho que pra mim essas provas com tubarão já não rolaria, porque
é que é tenso, né? Porque depois que você faz o canal, todo mundo quer fazer a tríplice. É natural, você vai subindo, né? Só que eu acho que eu ficaria tão tensa. E o cara que organiza o Leme ao Pontal, um pouquinho antes da minha prova, ele tava fazendo uma prova no Havaí e um tubarão pegou ele na coxa. Nossa. Foi assim. Por muito pouco ele não morreu. Caraca. Então, Ele perdeu a perna? não. Mas assim, foi um negócio... Ficou vários dias lá no Havaí. E ele tirou o tubarão. O tubarão pegou ele aqui, era um filhote. Ele sentiu, ele, tipo, pegou e arrancou. Ah, Não, foi uma coisa assim... Então acho que aí já é demais. Mas o Samir é um cara, assim, muito especial. Legal. Bom, vamos voltar aqui pro tema do futuro, né? Acho que primeiro é como definimos esse futuro. Vou falar sobre uma perspectiva second mountain ou longo prazo dos economistas, né? Longo prazo do contador é depois de um ano, né? Do economista é quando os fatores de produção começam a se mexer, né? Então, ninguém sabe exatamente que horas chega esse futuro. E do analista é quando a ação subir, né? Ou talvez nunca, né? Mas enfim. Exatamente. Cada vez mais eu tenho pensado no futuro sob a ótica dos meus filhos, né? Porque eu acho que é onde está a maior mudança na minha vida. Eu acho que, sei lá, talvez eu esteja subestimando, né, a capacidade do futuro nos surpreender, mas eu não me vejo mudando muito de um ano para outro. Acho que são mudanças marginais. E os meus filhos mudam radicalmente, né? Então, sempre que eu penso no futuro, eu penso, poxa, como é que eles vão estar ano que vem, na próxima Copa? Que ideia eu vou estar trocando com eles? E são as coisas que mais me impressionam, assim, e me ocupam minha imaginação. E sob um ponto de vista profissional, cada vez, assim, eu me enamoro mais por um futuro em que eu possa trabalhar de uma maneira um pouco mais artesanal, sabe? Ou tribal. Com menos gente, talvez até menos coisa para fazer, mas coisas realmente, genuinamente interessantes e tal. Mas que, como o Felipe falou, aí continue tendo uma rotina. Isso é muito importante para mim. Eu acho que é uma forma também de você se iludir enquanto o tempo passa, né? Você se agarra à rotina e vai cumprindo as tarefas, né? Os milestones. E aí, de repente, a semana foi um sucesso, e o mês acabou, e o ano acabou e tal. Que traz uma grande paz também de espírito pra gente, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando um pouco a analogia com o esporte também, né? Porque quando você é atleta, eu acho que de uma forma ou de outra o seu corpo, ele te diz que você tem que parar, né? Pra gente que tem um trabalho um pouco mais mental, assim, não necessariamente funciona dessa forma. Então, como eu vou saber que está na hora de fazer essa transição? Essa é uma pergunta que eu me faço também. Eu acho que, de alguma forma, né, como tudo na vida, quando chega a hora, você sabe, mas eu não consigo enxergar isso hoje. Como que eu vou saber que chegou o momento da transição? O lindo isso tudo que vocês falaram. Na verdade, eu peguei o gancho do podcast passado, mas na verdade eu queria ouvir vocês para elaborar uma questão que está dentro de mim, que é um processo terapêutico, o Puro Malte para mim. Porque na verdade, aquela pergunta clássica, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso numa perspectiva profissional. Mas, pô, como que eu queria perguntar isso para vocês também, que é uma pergunta idiota, na verdade, mas como um exercício contemplativo e sem grandes pretensões, quase uma brincadeira, que é, pô, como você se vê daqui 5 ou 10 anos, né? E eu tenho me feito essa pergunta, mas num sentido assim, qual é o caminho, né, que eu gostaria de perseguir e tal, a partir desse negócio, pô, já meio... Será que eu preciso ainda provar pra alguém, né? Quem me disse ou pra mim mesmo? Será que eu preciso? Tipo assim, o Luxemburgo, ele já, por mais que ele seja um fracasso no coisa, já tem uma trajetória, aquilo é indelével, né? Já foi, assim, eu posso provar outras coisas, posso estudar mais legal, tá mais com meus filhos, posso... E eu me vejo, e eu tô me lembrando daquela coisa que eu falei do elefante na neblina da outra vez, que é assim, pô, eu me vejo num exercício dialético insuperável dentro de mim, que é assim, pô, eu me vejo consigo me ver daqui 10 anos como um executivo de uma instituição financeira. Consigo ver esse Felipe, assim, trabalhando igual, trabalha, pressão e porradaria e vambora.
vejo isso com clareza e com igual clareza também vendo alguém, consigo ver alguém indo para uma segunda montanha. Um negócio assim, pô, já cumpri aqui o meu rolê, acho que, né, não cumpri, não vou fazer mais nada, mas assim, pô, já aquilo foi estabelecido e eu acho que eu tenho um pouco desse negócio que você falou também, assim, puta, nunca vai chegar lá, eu sou meio aquela coisa do Vicky Cristina Barcelona, né, que elas brigam, né, ela fala assim, cara, você sofre de insatisfação crônica, não dá pra te agradar nunca, você tá sempre aquele, porra. Então acho que tem um pouco isso, mas eu acho que, assim, eu estou num outro patamar, sabe, assim, de tipo, cara, o que foi feito e eu ouço o episódio passado, está estabelecido na história, entendeu? Ninguém vai tirar o que foi feito aqui. Nós tem uma coisa, se fosse escrito um livro do mercado de capitais do Brasil, teria lá uma citação, talvez pequena, mas haveria ali uma citação ao que foi feito na indústria de research independente, na indústria de copyright, investimentos para o varejo e tal, em que a gente participou de alguma maneira disso. Fazer até uma analogia mundana aqui, tipo, quando você recomenda uma ação, uma opção, ela dobra, e aí você fala, pô, vende metade, já valeu o investimento, aqui zerou, e a outra metade, aí o que for upside, vai pro lucro. É, um pouco isso, assim, né? E assim, na minha cabeça eu meio resolvi isso de uma perspectiva pragmática, né? Pô, como é que eu vou... Tenho aqui as minhas questões para como eu vou resolver isso, mas é pura dialética, assim, porque eu não consegui também encontrar a resposta dentro de mim, sabe? De, putz, esse é o caminho e tal, então criei uma regrinha lá de como vai ser de um lado ou de outro. Mas eu queria propor esse exercício para vocês, assim, se fosse, pô, Nelson, como é que você se vê daqui, se você fala assim, como é que o Nelson vai estar daqui 10 anos? Como você se responderia? Nossa, não faço a menor ideia. Eu consigo enxergar que parece que o sucesso, tipo, a hora de parar é muito ligada à questão financeira. Falo assim, puta, eu conquistei minha liberdade financeira, agora eu posso fazer o que eu quiser, vou vender arte na praia e... Boa sorte. Isso não vai acontecer, você vai ter Então, depressão. você nunca vai querer. Você sempre quer mais, né? Quer mais. Eu não faço a menor ideia de como vai estar daqui 10 anos. Ainda mais agora, com inteligência artificial, um monte de coisa, dá uma puta incerteza. Então você tem que se mexer pra caramba, assim. Só que eu não sei o que fazer ainda. Eu vou indo, vamos lá. Eu acho que eu consigo me adaptar, mas daqui 10 anos eu vou estar com 45. Pô, espero estar casado com um filho já. Vamos ver, mas não consigo enxergar agora. É completamente distante pra mim. E dá medo. Eu tenho medo. Pavor. E você, Bia? Nossa, eu vou estar velha, né? Não, seu filho vai estar com quantos anos? 12. Né? 12. Não sei, não consigo. E eu também não gosto de pensar assim, sabe? Às vezes quando eu compro tesouro ali, NTNB, embora a gente compre não esperando carregar até o fim, né? Como uma opção para vender no meio do caminho, eu penso, nossa, 2055? Tipo, quantos eu vou ter lá, né? Será que eu vou ter esse título ainda? Será que eu vou lembrar que eu comprei nesse momento? Às vezes eu penso nisso quando eu tô investindo no tesouro direto. É difícil. Mas uma coisa sobre o que você falou do insatisfação crônica, eu mudei um pouco minha perspectiva sobre isso também. Porque antes eu achava isso, né? É isso, você nunca vai estar feliz. Então você consegue uma coisa e depois você vai precisar outra. Você não consegue se realizar, ficar feliz pensando no que já foi. E eu consigo. Na natação e no trabalho também. Mas eu acho que não é pelo ter um novo objetivo, é pela história da rotina. Então, eu até tava procurando aqui uma frase, aí eu achei no celular. Que é daquele Ray Bradbury. Sabe, ele escreveu o Fahrenheit 451, que é um filme também, sabe, de meio ficção científica, distopia, sei lá. Onde as pessoas não podem ler, né? Então eles queimam todos os livros e tal. É antigo, década de, sei lá, 60, 70, esse filme, esse livro. Aí é assim, fazer é ser, ter feito não basta, encher-se de fazer, este é o jogo. E aí eu li nessa perspectiva que não é assim, você precisa provar algo pra você ou pros outros, mas é porque a vida é meio movimento, então você precisa estar fazendo alguma coisa, mesmo que não seja pra provar pra ninguém, mas você parar agora e não vou fazer mais nada porque eu já fiz... Não numa pegada que preciso fazer, porque preciso alcançar cada vez mais, e aí você vai se matar, né? Porque você não vai conseguir. Uma hora você chegou no topo ali, né? Então fazer, nem que não seja algo do trabalho, né? Não, é isso que quando eu falo parar, nenhuma hipótese de ser esse parar na praia vendendo coco, não é isso.
Mas assim, dessa perspectiva burguesa clássica da definição do que é sucesso, de que o sucesso é ganhar um bônus maior do que o coleguinha. Sim, sim. Assim, essa perspectiva de parar de, puta, eu tenho interesses que transcendem a questão do sucesso corporativo estrito. Que pra mim, e definir o sucesso como isso. Porra, vamos fazer uma empresa nós 4 aqui, nós vamos pagar mais ou menos as contas, vamos ganhar legal, mas não é esse negócio de querer o próximo milhão a qualquer custo. Sim. É nessa... Jamais. Esse cenário de um Felipe que fica em casa sem fazer nada, vendo a Sessão da Tarde, isso não existe. Mas de ter isso, pô, vou estudar com profundidade programação. Vou estudar com profundidade os filósofos feudais, sabe? Pô, isso, coisas assim. Buscar ser mais multi-orientado, diverso, sabe? né? Mais diverso. Assim, Porque, não sei, tem uma parte de mim que eu tô falando, uma parte de mim muito incomodada com essa história. Tô achando o sucesso cafona, cara. Sabe? Tipo, eu vi um influencer, eu achei tão... Ele com uma foto com um monte de nota, assim, em torno dele, falando assim, isso aqui tem 10 milhões de reais aqui. E eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, isso aqui é tão fora de... é tão bizarro, mas assim, e a sociedade tá aplaudindo isso aqui, entendeu? Eu falei assim, isso aqui tá completamente fora do que seria um padrão desejável. E as pessoas estão desejando, só que isso aqui é horroroso. Então eu não... o meu segunda montanha não tem a ver com essa perspectiva de não fazer nada. Minha tarefa do dia é ir ao banco, pagar um boleto e fazer um bolo de fubá. Não é... Eu adoro o bolo de fubá, by the way. Se alguém quiser mandar um bolo... O problema é que o bolo de fubá ele é bom quentinho, né? Você tem alguma ideia do que é o Rodolfo daqui 5 a 10 anos? Cara, a minha, sei lá, minha trajetória assim, para chegar nesse ponto, ela é muito pautada pelo Lindy Effect ali, sabe? Uma perspectiva estatística / talebiana aqui, e que eu desconfio que eu vou estar muito mais parecido com o que eu sou hoje do que alguma mudança radical, entendeu? Também assim, o que nos trouxe até aqui é muito forte, né? Sob qualquer perspectiva de valores, de educação, dos nossos gostos, vontades. E às vezes a gente fica imaginando um futuro completamente diferente, até como exercício, né, o relaxamento, mas a probabilidade vai encaminhando a gente para ser mais ou menos o que a gente é, né? Então, se fosse para chutar ali numa pergunta de múltipla escolha e tivesse uma alternativa meio, cara, você tá muito parecido com o que você tá hoje, eu chutaria nessa. Nossa, muito bom. Eu tô lembrando da minha licença maternidade, que são 6 meses, né? Você fala assim, nossa, meio ano vai mudar tudo. Quando eu voltar, sei lá como é que vai estar. E aí você volta e assim, mudou tudo. Literalmente mudou tudo, porque a gente foi vendido nesse meio tempo. Só que deu 2 semanas. Já tava... Pessoal, quando que você voltou mesmo? Tipo assim, já é muito rápido. E hoje é tudo igual, né? Então assim, concordo muito com você. Eu acho que probabilisticamente você tem razão, mas tem algo dentro de mim que daqui 5 anos talvez, mas daqui 10 eu acho que vai estar bem diferente. Tem algo que me empurra nessa perspectiva, assim. Uma coisa menos... Eu acho que essa outra, em 10 anos, eu acho que tem mais probabilidade de estar mais um ambiente mais intelectual, mais segunda montanha do que primeira montanha. Porque a gente já vai ter quase 50 anos, né? Pois é. Não, acho que nem dá pra estar igual hoje, Não, né? dá, lógico que dá. Tecnologia, imagina, só... Não só fisicamente, eu já tô destruído aos Não, 38. digo no Com 48 eu vou estar morto. De rotina, assim, muda, né? Nossa, sei lá. Não sei. Esses dias eu tava pirando, que fiquei um tempo sem ver meus investimentos, né? Tava caindo, agora tá voltando. Falei, deixa eu ver como é que tá. Aí eu fui ver a Previdência. Aí eu falei, putz, tem que pensar nisso, né? Será que eu aumento? Será que eu tiro do arrojado e boto no moderado? O que eu faço? Agora não, né? Não, então, não sei, mas eu tava bate esse negócio. Nossa, eu tenho que pensar na aposentadoria. Quando eu tiver 60, 70 anos, quanto eu vou estar querendo receber, sabe? Eu fiquei pensando nisso esses dias. Como é que vocês pensam em previdência como investimento? Aposentadoria como investimento? O que você faz?
Porque é difícil pensar como investimento a previdência. É meio que um seguro, né? Pode ser, não, acho que as duas coisas. É. É muito importante você ter uma previdência. Eu penso assim, dentro de uma... Como é que se faz normalmente a alocação patrimonial, né? Você faz assim, meio divide... Assim que se faz tipicamente no Private Banking do Itaú. Eu fui atendido assim pelo Private Banking do Itaú. Então você olha o patrimônio de uma família, você conhece, qual a sua parte imobiliária, qual a sua reserva de emergência, 3 a 12 meses dos seus gastos, sua previdência, que é mais ou menos a recomendação típica, é alguma coisa perto de 10% do seu patrimônio financeiro, e ter uma conta mais ou menos de padeiro aqui, não é do sovaco, é porque isso aqui, o benefício sucessório dessa história é muito importante. Se você morrer, isso passa direto. E tem o benefício tributário também, que é onde você vai pagar menos imposto. E aí você... famílias assim... E eles me contando casos assim... Puta, a gente aqui no Itaú viu casos de famílias assim... O cara, 250 milhões de reais de patrimônio, não precisa ter previdência. E a hora que eu morrer, a família tá beleza. Ferrou. Aí, o patriarca morreu. Embaixo, a galera e a viúva não conseguiam acessar. Porque tem que pagar inventário. E tem que pagar o advogado. Cara, e você tem que ter uma liquidez até sair o inventário. Os caras ficaram, assim, passando um ano ali no perrengue. Porque não tinha grana pra fazer o rolê. Então, meio 10% da sua grana em previdência. E aí depois você vai ter uma alocação lá fora e você vai ter uma alocação doméstica como se você fosse um fundo multimercado mesmo. Então, na previdência, é fundamental porque você tem esses benefícios sucessórios e você tem benefícios tributários. E antes você tinha muito nessa perspectiva de seguro. Isso aqui eu tô fazendo porque eram muito ruins na média os fundos de previdência. As taxas de carrego eram enormes, os fundos, as gestoras não podiam cobrar taxa de performance dos fundos de previdência, então ninguém vinha para esse negócio. Você tinha uma gestora independente, você ganha dinheiro mesmo com taxa de performance, então não vou fazer fundo de previdência. A SUSEP e a CVM foram se sofisticando e se adaptando, e aqui cabe um elogio aos reguladores, e permitiram a cobrança de taxa de performance aqui, flexibilizaram muito as alocações em previdência. Então, o que era antes muito restrito a fundos ruins, de taxa alta e muito travados, hoje você consegue excelentes estratégias e estruturas de previdência para serem também excelentes investimentos. Então, tenho dinheiro dos meus filhos nisso, tenho meu dinheiro nisso, todos eles na Superprevidência da Empíricos Investimentos. E tem uma fase de arrojado, assim, tipo, mais novo, mais arrojado, vai ficando mais velho, vai ficando mais moderado. Em tese, sim. Em tese, essa é a regra de bolso. Quanto mais os ativos... Primeiro que assim, se é mais velho, você, em tese, precisa mais do dinheiro de previdência do que se você é novo, né? O novo tem toda uma trajetória até ele chegar na fase previdenciária. Então, você precisa do dinheiro, você não pode estar tanto em renda variável, né? E também... Os ativos de mais risco tendem a performar melhor do que os de menos risco no longo prazo. No curto prazo você não sabe. Então, se você precisa de longo prazo, você tem 85 anos, o seu longo prazo, necessariamente, ele é mais curto, né? Então, essas seriam minhas considerações sobre previdência. Quer falar algo, Dorfo? Não, você matou, cara. E, de fato, acho que o Nelson tá nervoso demais, né? Não tá ainda na hora de sacar a previdência. Você tem muita lenha pra queimar ainda, Nelson. Tem que comprar microcaps agora. Essa aí vai fazer sucesso, hein? Tá rolando, hein, essa tese. Tá rolando. O Brasil tá no seu melhor momento aí desde a eleição do Lula, eu acho. Eu tô com esse feeling que pela primeira vez na minha vida eu vou ver as ações darem uma porrada. Tudo bem, eu vi em 2015, a virada de mão. 16 a 19. Só que eu não tinha ação nenhuma. Então eu acho que eu vi, mas não reparei, sabe aquela coisa? Mas, então agora eu acho que posicionada vai ser a primeira vez que eu vou ver. Porém, eu fico com um pé atrás por causa de uma coisa que eu já falei aqui, que o Renato, do Market Makers, falou, que é, você escuta um gestor de ação falando e ele está sempre otimista. Por algo, ele tem que estar. É meio que o trabalho dele, né? Não, e ele acredita, ele foi atraído pra esse negócio também, porque ele acredita naquilo também. Não é só, tem a questão comercial que ele precisa, mas também tem assim, eu vim fazer isso porque eu acredito nisso, né? Então, quando eu escuto os argumentos, eu falo, nossa, é muito verdade. Só que eu falo, cara, eu ouvi isso ano passado, ano retrasado, ano anterior. Eu não aguento mais, sabe? Então, assim, tô lá, tô posicionada, porque também não tem escolha, mas adoro ouvir o Market Makers, mas eu sempre fico com essa coisa, assim. As ações, você escuta as teses, não só no Market Makers, qualquer...
Dá Pra vontade de comprar comprar tudo. todas. Aham. Pelo amor de Deus, como é que eu não vou comprar aqui esse varejo inteiro, esse... Varejo foi um exemplo ruim, né? Mas você vê a tese, a galera falando sobre, e no fim parece que não é nada disso, Não é. sabe? Não, eu tenho um investidor bilionário que tem uma frase maravilhosa, na verdade, que se você conhecesse de fato as empresas, você não compraria nenhuma. Sim. Então as empresas são muito piores do que os gestores de ações que nunca visitaram de fato um chão de fábrica e o dia a dia da empresa, que não são empreendedores, né? São analistas. A gestora, normalmente, com raras exceções, tipo a SPX, a JGP, não são empresas, né? São meia dúzia de pessoas reunidas. Mas então eu vou te dar um bom contra-argumento sobre isso, que eu concordo com o que você falou. Mas você vê, por exemplo, o economista da Verde, macroeconomista da Verde, que é historicamente Aquele Daniel. Daniel. Que é, pelo amor de Deus, você vai conversar com o cara, Já você leva já pro sai Osaka. e já se joga do... Isso. Nunca, há muito tempo não estive tão otimista Eu com vi. o Brasil. Parece que o Rogério Xavier parece estar um pouco mais otimista também. Uhum, Mansueto, falou, pô, inclusive assim, pô, conversei com a S&P uhum. e parece que tá uma vibe mais legal. Então, tá um momento... Mas o que você tá vendo de bom, assim? Porque Pô, vocês estão querendo Tá, falar de pode economia, juntar a pauta, né? vai lá. Tá bom, vamos falar de economia. Não, eu tô vendo primeiro coisas objetivas. E só pra fazer um disclaimer, tem nada a ver com o Lula, isso aqui, tá? Porque ontem eu fiz um comentário elogioso sobre o PIB no Instagram e falei assim, esse aí é comunista. Cara, eu não citei o Lula, não tem nada a ver com o Lula isso aqui. Eu nem tempo da economia tá reagindo ao Lula. Não tem nada a ver com o Lula. Talvez tenha pra frente, mas agora não tem nada a ver com o Lula. Bom, primeiro a gente começou com medo de voltar com as reformas que foram aprovadas. Então ia mudar a reforma trabalhista, ia mudar a Eletrobras, ia mudar a Petrobras, voltar a reforma da Previdência. Não vamos voltar, não vamos mudar o que foi feito. E eu não sei se porque o governo mudou de ideia, ou porque o governo foi convencido. O Arthur Lira riscou uma faixa no chão e falou assim, cara, daqui não passa. Então não dá. Ficou bem claro isso. E o Haddad tem sido um ministro muito bom e muito melhor do que todo mundo esperava dele. Então essa é uma coisa boa. A segunda coisa a gente ia crescer 0,9 no ano. A gente vai crescer 2, 2,5. E o PIB agro foi muito forte. Então ontem você vê o PIB, foi muito bom. Só que investimento caiu 3,5, o consumo subiu 0,9. O agro subiu 20 e pouco. Então foi um PIB muito agro, de tal modo que assim, se o consumo tivesse muito forte, você talvez não cortasse juro. Você vai poder cortar juro. Então tem essa história então... que é o PIB bom com Selic caindo. Entendi. E a inflação tá vindo para baixo de 5 e vai ser 4 ano que vem. Então, é um cenário de PIB de 2,5 com inflação de 4. Porra. E 2 anos seguidos. Uhum. Isso aqui é bem legal frente... E a Bolsa Brasileira, 2 desvios, 1,5 desvio padrão, mais barata do que a média histórica, comparado somente aos períodos ali, greve dos caminhoneiros, Covid, subprime e Dilma. Então a gente tá muito barato com um cenário que é razoavelmente bom. Então, acho que essa história realmente é uma história muito boa. Meu amigo André Ribeiro fez um estudo ali na Brasil Capital, me encaminhou, a gente refez aqui, que é falando que se você pegar os últimos 7 ciclos de afrouxamento monetário, ou seja, de corte de Selic, antes do ciclo começar, o mercado tem lá a estimativa dele, de quanto vai cair. O mercado não é bobo, né? Ele lê o Banco Central, fala assim, o Banco Central está sinalizando e vê as variáveis macro, fala, o Banco Central está sinalizando que vai cortar juro. Então o mercado começa a estimar uma queda de juro. Aí depois você observa qual foi o efeito realizado do corte de juros, qual foi o tamanho do corte de juros esperado pelo mercado antes dele começar e qual foi de fato, depois que o futuro se revelou, quanto que foi o afrouxamento monetário. E o ciclo, ele é, na média, 1,5 ponto percentual maior do que o mercado esperava. Então o mercado tende a subestimar o tamanho do ciclo de corte da Selic. Como também é na alta. Quando o juro estava 2, ninguém falava que ia para 13,75. Vai subir muito, vai para 8. Né? Então é 1,5 para cima ou para baixo? O corte? Não. Ele tem um ciclo de corte. O mercado está esperando que o juro vá para 9,5. Certo. Se a média histórica do erro do mercado se repetir, a gente vai para 8. Sim. E não para 9,5. Então é um ciclo intenso de corte de juro na frente. Então se você tiver PIB de 2, inflação de 4 e Selic de 8, é outro Brasil. Que não conversa com esse preço de bolsa que está aí na tela. A bolsa tem que subir lote. Muita coisa. Então, em ciclos de afrouxamento monetário, o CDI andou, na média, 11%.
uma carteira de ações doméstica, aleatoriamente, assim, se você pegar só as ações domésticas do Brasil, sem fazer stock picking, tira o commodity do Ibovespa e vê aquelas ações, subiu 33, 3 vezes mais que o CDI, em ciclos de corte de Selic. Uhum. Então, eu também acho que... Agora vai. É a hora, pô. É. Microcaps. Você, Dorf? Cara, eu acho que o começo do cenário que você falou, para mim, é o mais importante de tudo, né? Que essa virada que o mercado deu na percepção de que o Lula voltaria atrás nas reformas. Porque se você pega esse horizonte dos últimos 10 anos, embora a gente ache que o Brasil está cada vez pior, nada funciona, isso aqui é uma merda, etc., as conquistas de reformas institucionais, elas são muito grandes, né? Tem gente falando aqui que essa combinação melhor de PIB, mesmo com juro alto, tem a ver com as reformas do Temer, né? Gente boa falando isso, né? Então, só o fato de você não voltar atrás já vai começar a colecionar várias melhorias, né, no país ao longo do tempo. E isso tem um valor tremendo, né? E, de fato, não é nem se o Lula quer ou não quer, mas ele não vai conseguir, né? Essa linha que você falou do Arthur Lira aí, do Congresso como um todo, né? Não dá para passar essa fronteira a mais. Tem um legado bem importante aqui para a gente, né? E você vai tendo mais uma ou duas conquistas por mandato, né? Que pode ser um novo arcabouço fiscal, pode ser uma reforma tributária, nem que seja pela metade, independência do Banco Central, privatização da Eletrobras, pequenas coisinhas que vão melhorando, até um Bolsa Família melhor. E se você começa a empilhar isso ao longo de décadas, você tem um país que tem a chance de dar certo, né? Acho que essa é a ótica que mais me anima, assim. E de conjuntura, você matou a pau, é isso, né? PIB maior, inflação menor, e realmente fica um cenário mais agradável aí para segundo semestre e até para ano que vem. Muito bom, Dorfão. Vou voltar aqui com a minha pauta do futuro, que isso tem a ver Mas com o esse é futuro também, pô. claro que é. E vou puxar a pergunta do ouvinte, do meu grande amigo, que eu admiro muito, Rodrigo Dantas, que diz que é muito fã do Puro Malte, tem gosto para tudo nessa vida. E ele nos escuta indo pro interior, fico muito contente com isso. E ele vendeu a empresa dele para a Local Web, a Vind, que é uma empresa espetacular, uma trajetória incrível que o Rodrigo construiu. A Empíricos foi cliente da Vind por muito tempo e sempre nos atendeu com brilhantismo. Isso se deve muito ao Rodrigão. E ele tá indo pra segunda montanha dele lá, falando, puta, cara, tô aqui saindo e não tenho nada planejado. Vou fazer um sabático, pode ser meio piegas, mas é isso aí que eu vou fazer e tal. E eu acho que ele vai encontrar a resposta dele no sabático. E aí ele fala isso, assim, não quero... eu já meio repeti isso, né? De alguma maneira, não vou repetir a primeira pergunta, mas queria propor a segunda. Que vocês já pensaram que depois da Empíricos vocês podem não ter um próximo passo empresarial, não fazer nada profissionalmente? A gente passou por isso de alguma forma. Mas aí, eu acho que essa é a outra pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Se forem fazer algo fora do mercado financeiro, o que gostariam de realizar? Gostei muito desse e-mail. Até respondi. Nossa. O que você acha, Nelson, que eu vou responder? Será que vai ter a ver com natação? Nossa. Mas tem a ver com natação, tem muita Original. coisa. Pode ser técnica de natação, pode ser... Cara, eu já pensei até nisso, mas acho muito difícil. Eu gostaria de estar um pouco mais envolvida com esse mundo. Eu tive site, né? Tive podcast de natação, então eu penso às vezes em voltar para algo de mídia, só que mais... com um pouco mais de estrutura, né? Não dá pra... Às vezes era eu que postava, né? Então, sábado de manhã, puta, bateram um recorde mundial no Japão. Aí sai correndo, escreve. Às vezes tava aqui trabalhando, bateram um recorde mundial, precisa postar. Puta, como é que eu vou postar? Aí, mais informações em breve. Não dá, né? Mas pra ser assim. Então teria que ter uma pessoa pra me ajudar, eu acho. Eu penso nisso um pouco. Uma rede de academias de natação pra... Ou isso também. Ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, isso aqui é uma coisa que eu amo tanto. Será que eu preciso transformar isso num trabalho? Será que eu não posso... O tempo que eu tive site, a gente sempre cobria, assistia ao Mundial cobrindo. Então eu fui 2 vezes pra Barcelona e pra Budapeste pra postar. É muito legal porque você tem acesso aos bastidores. Então você entrevista os nadadores, é muito legal.
Conhece Budapeste, que não é nada mal. que não é nada mal. Mas embora seja um trabalho muito legal, assim, zero, pra mim, nem parece um trabalho, mas você tem uma obrigação, você tem o site, você precisa alimentá-lo, né? E aí, quando acabou o site, que eu tinha com a Carol, que é uma grande amiga minha, eu assisti um Mundial sem postar, e foi muito legal. Foi muito legal. Então, também, será que eu preciso transformar isso num trabalho? Ou eu posso só curtir, sabe? Aliás, uma coisa sobre o futuro, eu comprei ingressos pra Paris 2024. Tô muito animada. Muito animada. Pretendo ir também. Comprei 3 dias de natação, já fechou. Aí vai abrir de novo, você compra por agência, prepare-se, caríssimo. Comprei 3 dias de natação, queria comprar os 9. E quem sabe depois eu consiga. Minha meta é ficar 2 semanas em Paris. Tá na mão, hein? Na verdade, eu tava pensando, quando você viaja sei lá, pro Nordeste, você vê aqueles argentinos mais velhos com pousadinha e recebendo pessoas. Vai ser aquilo. Eu não sei Nossa, se você tem muito perfil. Então, eu acho que eu faria isso. Mas eu não sei também. Eu acho que uma coisa que eu vejo em vocês, que talvez vocês consigam viver a vida dos filhos. Não viver a vida dos filhos, mas como tem os filhos, então você acaba curtindo o que os filhos estão fazendo, crescendo e conquistando coisas. Eu vejo pela minha mãe, ela vê isso em mim. Ela fala assim, nossa, meu filho, então... Ela não faz mais nada, ela é aposentada, o passeio dela ali é mercado, casa, acabou. Então ela curte muito o que eu faço. Eu ainda não tenho essa coisa pra curtir. Então talvez uma pousadinha lá em Trancoso, mas também fica... Não sei, acho vai ficar meio louco também, né? Não sei se ia ficar tão louco, porque eu acho que a gente tem assim como quem trabalha em banco tem uma visão que empresa é uma coisa muito fácil. Eu lembro de uma amiga que... Nossa, eu não me imagino numa empresa que é tudo igual todos os dias. Tipo, você mexe o dia inteiro com planilha e tá me falando que é tudo igual. E aí eu tenho uma outra grande amiga que trabalhava num fundo. Ela não tinha esse preconceito, mas ela fala, eu não tinha noção do que era uma empresa até eu trabalhar numa empresa. Agora ela é CFO de uma startup. É muito perrengue, é muito trabalho, gerir pessoas, vender. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que seria muito importante as pessoas entenderem como é difícil vender, como é importante receita. Eu tô vendo a galera reclamando da Netflix ter aumentado ali. Né, porque agora a Netflix não permite mais... Você não permite mais a pirataria. É que era uma pirataria que eles permitiam, né? Não, você sim, podia... aí o cara parou de fazer assim, você não Aí pode mais mentir pra mim que você tá usando a senha do seu colega. Porra. É que não era mentira, né? Era permitido, você... Não, tudo bem, era permitido, mas assim, era meio, né, meio... E assim, a galera... Ninguém... Os posts que eu vi detonando. Até acho que eles fizeram Eles mandaram meio mal, eu achei, na comunicação. Quem sou eu pra dar dicas pra Netflix? Mas eu achei que podia ter sido um pouco melhor. É muito, assim, voltando, empresa é muito difícil. Hoje eu pago um pau, eu falo pro Vitor, assim, a Philips, uma empresa de 100 anos, que tem em todos os países, e os caras conseguem crescer. Às vezes ele falou, cresceu só 2%. Eu, cara, parabéns, porque é muito difícil. É difícil, a gente sabe hoje em dia, né? E aí, então, acho que muita gente do mercado financeiro que trabalha mais com planilha ali não tem muita noção. E aí eu acho que eu tinha um pouco isso com relação a negócios mais concretos, reais, né? Nossa, tem uma lojinha, que coisa, né, sem graça. E hoje eu valorizo muito um negócio físico. Então, assim, ter uma academia. Cara, você vai fazer uma academia, as pessoas têm que ir lá. Você vai ter uma loja, você vai abrir uma marca de roupa. Tipo, cara, é incrível. E aí ter uma pousada, hospitalidade faz parte, você é super bom nisso. Então hoje eu acho que todos os negócios, assim, são muito difíceis, sabe? Valorizo muito o que todo mundo faz. Mas fala, eu tô te cortando. Não, é isso mesmo, eu não sei, eu acho que talvez o meu futuro seja esse, tipo, ter uma pousada. Eu queria muito trabalhar com relações públicas, ou relações internacionais. Eu falei, né, eu queria virar diplomata, eu devia ter feito diplomacia. Mas não sei se dá tempo ainda, né? Será? É porque diplomacia tem que ter uma puta carreira, mas né? Você se prepara pra passar lá na prova do Instituto Rio Branco. É bem difícil, mas... Você constrói uma carreira, né? Não sei. Eu acho que vou ficar com a pousadinha em Trancoso mesmo. Você, Dorfo? Porra, não vejo a hora de ficar hospedado nessa pousada do Nelson aí. Nossa, vai ser da hora. Cara, assim, eu não tô preparado para pensar nisso do jeito que a pergunta foi feita, né? Como eu falei, talvez daqui a 10 anos aí e tal. Mas, para mim, o que é alguns contrapontos, né? Primeiro que você não precisa tirar o pé de uma canoa e pular na outra, né?
Dá para você começar a fazer as coisas enquanto você trabalha, também meio hobbies profissionais, vamos chamar assim, né? Então, sei lá, pô, tem abrir a livraria lá, bar, as coisas que eu gosto, dá para fazer sem parar um e começar o outro, né? Então, às vezes a gente tem essas vontades aí e consegue ir desenvolvendo elas em paralelo. Obviamente, você não vai ser hands-on, não vai dedicar um puta tempo àquilo, né? Tem que ter outras pessoas tocando, mas você consegue participar de alguma forma também, que te dá prazer e realização. E a outra coisa da pergunta do Rodrigo, que me deixa um pouco de cabelo em pé, vamos dizer assim, é a história do sabático, sabe? Porque eu acho assim, você usar, nada contra o sabático em si, mas você usar o sabático para tentar descobrir qual o seu próximo passo, me parece uma artificialidade. Eu acho que é racional demais, sabe? Acho que se existe um próximo passo que realmente combine com você, que seja forte, que venha de dentro, ele provavelmente vai surgir de uma maneira um pouco mais espontânea, intuitiva, tal. Às vezes você vai lá, sei lá, vai para Stanford fazer um curso de não sei o quê e fala, porra, animal, agora eu vou fazer isso, né? E geralmente dá errado, né? Então, se não tem algo que realmente já esteja pegando fogo dentro dele, eu tomaria um pouco de cuidado em usar o sabático para fazer essa descoberta. Muito bom. Eu concordo com você também. Não precisava sair de um negócio para ir para outro. Eu não me vejo fazendo algo de fato, assim, abandonando o mercado financeiro. Isso é um negócio também que eu não consigo ver na minha distribuição de probabilidades. Assim, posso até fazer outras coisas, mas de alguma maneira ligadas, tendo pelo menos parte de mim ligado ao mercado financeiro ainda, né? Eu sempre fui um financista, assim, um negócio meio... Não estou. Mas se eu tivesse que abandonar, eu vejo duas... Uma bem cafona, que eu vou falar, nossa, que cafona, mas... Puta, eu tenho essa vontade, que nunca vai se realizar, mas eu tenho muito essa vontade, que é trabalhar com futebol. Isso que é fã, porque... Nossa, eu acho... É cafonérrimo, né? Tipo, puta, você não conseguiu ser jogador, agora você quer se realizar. Nossa, eu não acho cafona. Aí... E a vida adulta é muito cafona, né? Então, o amor é cafona. Não, entre postar uma foto de 10 milhões de reais em torno de mim e trabalhar com futebol, essa aqui é certamente bem menos cafona, mas... Agora, eu acho que deve ser um meio bem podre. A gente acha o mercado financeiro, mas eu acho que o futebol, os clubes, é uma coisa assim, é uma tragédia. Especificamente, eu tenho uma vontade um pouco mais concreta do que isso, assim, até que é transformar o Corinthians numa SAF e abrir o capital do Corinthians. Nossa. Nossa. Eu acho que assim, eu poderia dar uma... Esse é um negócio que eu amo verdadeiramente. Eu fui no Corinthians Atlético com o João Pedro, assim, vocês não sabem a alegria que foi ir no Corinthians Atlético com o João Pedro, do jeito que foi, de metrô, maravilhoso. Metrô lotado na volta, a gente trocando ideia com a Gaviões, os caras da Gaviões, assim, puta, um monte de realização pura. Então, pô, eu tenho essa vontade, assim, que eu acho que é impossível, assim, as sinalizações que eu tenho do Corinthians são horrorosas, assim, como empresa, que não é nem empresa, né, mas assim, como a administração do Corinthians é um negócio horroroso, mas, então não dá, mas eu tenho muito essa vontade, assim, de... Mas só pra saber, você já traçou um plano, já tem ali... Não, eu tenho uma... Tá aqui, ó, vou apresentar. Não, eu tenho uma vontade, assim, eu já ensaiei essa mensagem pro Dan Stubach. Ah, porque ele é super corintiano, né? E ele acho que ele é conselheiro do Corinthians, ele é bem envolvido, né? Quando foi anunciar o naming rights da Arena, ele que anunciou, então ele é um cara bem envolvido no Corinthians. E falou, Dan, vamos profissionalizar o Corinthians? Eu ensaiei essa mensagem várias vezes, eu falei assim, nossa, mas ele vai te achar tão cafona, então eu não mandei. Quem sabe um dia, eu tomando um vinho, eu faço essa proposta pro Dan. E trabalhar... Bom, agora você já fez, né? Você já fez. Ele escuta, ele é ouvinte. Nossa, que ele é ouvinte mesmo. Porque que vergonha. eu fui jantar com ele. Na verdade, eu fui jantar com o Teco e com o Fred Sabá, e aí apareceu o Dan do nada, assim. E desse um momento muito constrangedor, que eu vou contar aqui. Momento fofoca. Aí eu dancei todo lado da Gabi, a Gabi adora o Dan, né? Então ela tava super envolvida ali e tal, armando e tal. Aí chegou um cara na mesa, que era conhecido também ali do Fred Sabá, e as esposas meio foram indo para uma outra mesa.
E o cara meio virou pra Gabi e falou assim, lá, senta lá com elas. Eu acho mega machista, sem perceber. E a Gabi, Nossa. tipo, não, eu tô bem aqui, eu tô feliz com meu marido, tô conversando com o Dan, vou ficar aqui. Então foi um momento meio esquisito. E aí outra coisa que eu faria também é, assim, o que eu me vejo, de alguma maneira, estudando, né, ligado à academia, assim, de alguma forma. Acho que essa é uma lacuna na minha vida que eu não... Publiquei um artigo científico junto com o Rodolfo Amstalden sobre comportamento dos IPOs no Brasil. Que foi publicado internamente na GV só, mas não fomos publicados em revistas internacionais, para frustração do meu professor Paulo Tenani, que ameaçou deixar a minha orientação, porque ele falou que eu deveria ter publicado num journal internacional. Eu falei, tá fácil aqui. Meu pai morreu, meu filho tá nascendo, tô me empreendendo, e você quer que eu publique no Journal of Finance. Vamos em frente. Eu jurava que você ia ter uma vinícola, alguma coisa assim. Não, isso aí é... Não. Esses sonhos eu Mas não é tenho. da hora isso também. Puta, mas é muito dinheiro, perde dinheiro. Assim, não... assim, barco, avião e vinícola, cara, e cavalo. Puta, adoraria ter um Aras também. Mas é um ralo de dinheiro, não dá pra ter. Tudo nosso e nada deles. Rapidão, porque a gente já tá longo. Uma viagem para o passado ou para o futuro? One shot. Passado, com certeza. Sabia que você ia falar Nossa, passado. óbvio. Não, com certeza pro futuro. Não, Eu sabia já que você ia vi. fazer isso. Eu vou tirar em minha incerteza lá. Dorf. Puta, eu iria pro passado porque eu tenho meio pânico de conhecer o futuro antes da hora. Nossa. Um bom ponto. Mas também reviver aquela velharia também, não Então, sei já se... foi, né? Já foi. Não, mas uma viagem, por exemplo, eu penso às vezes assim, se viesse um gênio e falasse, volta pra reviver um dia, não pra mudar nada. Da sua vida. Só pra viver ele de novo, exatamente como ele foi. Eu tenho vários aqui já, tô preparada pro gênio aqui já, sabe? Só pra Qual viver. seria, se tivesse um dia, qual seria esse dia? Coisa de natação, gente. Com certeza. Um filme de época ou ficção científica? Eu não gosto muito de ficção científica. Até assisto, mas eu gosto de época. De época. Eu curto mais ficção científica, mano. Tava ligado nessa também. Elon Musk ou Warren Buffett? O velho contra o novo. Se não ficou claro aqui, né? É que eu não gosto muito da figura do Elon, porque eu acho ele um pouco arrogante, sei lá, mas assim, eu acho ele mais ele, assim. Ele, cara, tá tentando mudar, transformar a humanidade, né? Tipo, de ir pra Marte, robô na cabeça, então eu acho isso incrível. O Buffett tem seu valor também, mas o Elon. É que o Buffett, nossa, já deu pra mim dele. Não sei. Só que o Musk também não curto muito ele, mas também não descurto, sabe? Você viu ele na rave no México? Não. Vazou um vídeo dele dançando numa rave, alucinado, e virou loucão lá. Gente, que cara doido, tipo, no meio da multidão. Ele é bem doido mesmo. Ele é bem maluco. Acho que o Elon Musk, pra trocar uma hora de conversa, depois disso já começa a cansar. Boa observação. Mas embora eu ache o seguinte também, o Buffett, ele deve ser muito mais legal também do que as coisas que escreveram sobre o Buffett, né? Muito mais legal que a nata do velho Invest. Isso. Dizem, esse Buffett que todo mundo adora, na verdade, é meio babaca, né? É meio o valor intrínseco. Tá numa mesa de bar e ele te fala, não, mas o valor intrínseco desse vinho é... Porra, Buffett, vamos tomar esse vinho. É isso aí, vamos tomar esse vinho. Acho que o Buffett é mais legal do que esse personagem que querem construir sobre ele. Dicas culturais? Eu vou achar aqui o nome do filme que eu vi na minha insônia dessa madrugada. Peraí, vai indo, não. Tá, eu vou dar... Eu comecei a assistir uma série na Netflix, que não é coreana, é espanhola, que é sempre a minha segunda opção. Eu gostei muito, tô gostando, na verdade, tô no segundo e terceiro episódio, que chama Silêncio. Começa com 2 corpos caindo de uma bancada, de uma varanda de um prédio. É um pai e a mãe, e o suspeito é um dos filhos, e ele é preso. E ele passa há 6 anos preso, em absoluto silêncio, sem conversar com ninguém. Então ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí ele é solto da prisão, e existe... É bem espanhol isso, mas aí tem a polícia tá perseguindo ele, instalou um monte de câmera pra tentar descobrir o que aconteceu. Então aí a policial claramente vai ficar obcecada por ele, vai se apaixonar. É fácil. Novelão. Mas é bom, eu gostei. Silêncio. Netflix? Netflix, E eu acho que faz sentido com que a gente... Ontem, por acaso, o YouTube me sugeriu um canal no YouTube chamado do professor Paulo
Rizzuti. Ele é escritor e pesquisador e ele dá aula de história, de coisas de pessoas importantes da história. Aí ontem eu tava vendo um bem legal, que ele fez uma relação com o Palácio de Versalhes, que foi o primeiro Big Brother da história. Então ele tenta puxar, e eu achei genial. Então ele é um canal bem legal pra quem gosta de história lá no YouTube. Boa. É isso. Dorfão. Cara, eu tenho 2 dicas aqui. Primeiro, tá rolando, para quem mora em São Paulo ou consegue ir facilmente a São Paulo, até domingo agora, uma feira de arte muito legal lá no Pacaembu. Você pode ir só para passear, ver os quadros ou até para comprar arte. Chama ARPA, Arte no Pacaembu. E um podcast do Tim Ferriss aqui, que a gente já comentou algumas vezes, ele fez um na semana passada com o David Eagleman, que é um neurocientista bem legal. O cara até está na agenda do Fronteiras do Pensamento para vir ao Brasil esse ano. E ele trazendo um pouco esse debate da tecnologia, né, da inteligência artificial também, porque ele, além de ser professor, ele tem uma empresa que desenvolve projetos e até equipamentos, o que ele chama de expansão sensorial, né? Então, por exemplo, tem um equipamento lá que você consegue perceber melhor o calor por meio de sensor infravermelho. Então, cheguei nessa sala aí do estúdio do Puro Malte e eu consigo ver que a cadeira está quente. O Felipe estava sentado aí na cadeira, né? Ou posso pôr um sensor desse no supermercado e ver quais produtos que o pessoal está encostando mais, para ter um mapa de calor igual você tem no digital, no físico, né? Tem uma tech que ele está desenvolvendo lá que você consegue, de alguma forma, capturar o sentimento de outra pessoa. Você veste um negócio e fala assim, cara, você não sabe como... A Bia brigando com o Mozão, né? Você não sabe como eu tô puto com você. O Mozão fala, não sei mesmo. Aí, você usa o aparelho e ele sente a braveza da Bia. Caramba. Perigosíssimo. Sim. E uma que, com uma aplicação já para mercado As financeiro... pessoas vão transar com si mesmas daqui a pouco de uma forma diferente do que elas usualmente fizeram, né? Fala assim, qual é o prazer que eu estou proporcionando nessa pessoa? Sim. E uma com aplicação no mercado financeiro que eles estão desenvolvendo, você associar dados de mercado financeiro à experiência sensorial. Então, é um negócio que parece meio maluco lá, mas ele explica no podcast que, por exemplo, você pode, com a ajuda desse aparelho, né, desse sistema, literalmente, ter um gut feeling que o petróleo vai subir, que é muito mais rápido e certeiro do que uma análise, fazer um DCF do petróleo ou de uma ação, né? Então, você meio que junta os dados com as suas sensações, um negócio bem maluco, assim, né? Captura da intuição, quase assim. É isso. Achou aí? Achei. Chama Irresistível. É com o Steve Carell, que eu amo. É uma cidade como é que é o nome do estado nos Estados Unidos? Wisconsin. Então é bem assim, aquela América Profunda, que eu falei uma vez. Uma cidade pequena que vai ter uma eleição para prefeito, e aí o vídeo do cara viraliza. E, de repente, um cara grande do Partido Democrata se envolve para querer que o Democrata ganhe. E a mesma coisa da mulher do Partido Republicano. Então, é uma... Eu não vou falar sátira, mas, assim, mostra um pouco como é que funciona o sistema americano. Eu gostei muito, achei inteligente. Não sei se as pessoas vão gostar, mas gostei. E é isso. Irresistível. Muito bom. Eu vou dar a dica do Tar, que está no Prime. Ai, quero ver. Muito tá na minha bom, lista. uma aula, às vezes até difícil, porque é sobre música clássica, ali tem umas horas que você fala, nossa, não entendi direito, mas também acho que beleza, passa, assim, porque é muito técnico, né? Sim. Mas a Cate Blanchett maravilhosa, assim, Nossa, elegantérrima. ela é sensacional. E 2 bobagens que eu vi que são deliciosas, fui com a família e pra quem quer bobagens divertidas, Fábio Porchat no Shopping Eldorado. Muito engraçado. Adoro. A gente foi sábado com o João Pedro. E ontem fomos no Marco Luque, também no Shopping Eldorado, também muita risada. Depois Você curte stand-up?
Porra, eu curto stand-up, gosto meu. pra caramba. Eu curto stand-up. Nossa. Eu não curto esse stand-up americano muito agressivo, tipo... Esqueci o nome dele Tem um nome agora. pra isso, de zoar a pessoa. Esse dirty... Eu acho muito pesado, assim, não curto. Puta, eu esqueci o cara que faz um que é clássico, assim. Até o próprio Chris Rock lá, né? Chris Rock, os Chris Rock muito... acho pesado, assim. Pesado, Eu não curto, mas o Marco Luque, o Porchat... o do Marco Luque não é stand-up, tá? Só pra deixar... Ele faz 2 personagens, ele faz o Jackson 5, que é maravilhoso, o motoboy corintiano, uma delícia. E o Mustafari lá, que é aquele cara que ele faz meio do reggae da Bahia e tal, que viralizou quando ele fala dos seres humaninhos. Mas é muito, muito divertido. Uma bobagem, óbvio, né? Mas aquela quando você quer fazer uma coisa leve pra limpar a cabeça e dar umas risadas e levar a família, é bacana. Muito bom. Excelente. É isso. Um beijo pra todos vocês com esse futuro melhor que o passado, cada vez melhor, exponencialmente melhor. Uma mensagem positiva, construtiva para esse mundão futurista melhor do que temos hoje. Um beijo para vocês. Um beijo. Valeu. Beijo.